sejam multiplicados por Cristo Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, eu estou muito contente, aliás, recebi com muita alegria o convite do pastor Edinaldo em poder estar aqui nesta noite e trazer algumas canções. Estarei fazendo isso junto com as minhas filhas, com minha família. Estaremos juntos em torno do nome do Senhor Jesus Cristo, para que Deus seja adorado, bendito. Amém. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Alguém já disse que ninguém da nossa geração já viveu algo semelhante. Eu penso que isso é uma verdade mesmo, irmãos. Nós temos observado muitos maridos, né? O índice, as estatísticas dizem que o índice de confusão, de briga, de situações difíceis dentro do lar tem se dado nesse período de reclusão social. Ou seja, maridos que não estavam acostumados a estar em casa e conviver com suas esposas e seus filhos estão cada vez mais se agredindo e vice-versa. Mulheres que passavam um dia fora de casa. Enfim, irmãos, eu e você, nós podemos fazer menção, irmãos, pedindo a Deus sabedoria, conforme está escrito em Tiago, como também aquilo que está escrito no Salmos 90, no verso 12, que diz: ensina-nos, Senhor, ensina-nos a contar o modo que alcancemos corações sábios. Meus irmãos, baseados nestas palavras, quero convidar você a orar comigo, a pedir ao Senhor que Ele incline a atenção para Deus. Quando nós buscamos o Senhor Deus sobre todas as coisas, irmãos, as coisas não são aquelas, ou seja, temos um relacionamento com Deus. Isso desemboca no nosso relacionamento familiar, primeiro com a esposa, depois com os filhos, de modo que isso transpassa, sai do nosso lar e como um perfume começa a tocar os nossos vizinhos e assim por diante. Enfim, que Deus te abençoe. Quero orar com você antes de nós começarmos a nossa canção. Amém, amém. Senhor Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio de poder estar aqui e de poder, Senhor, entoar canções sobre o tema família. Ajuda-nos, Senhor, que de fato nosso coração esteja sido dominado pelo Teu Espírito Santo, para que o Senhor o incline para onde o Senhor quer, Pai, e que o Senhor faça isso, que ele seja inclinado para Ti mesmo. Senhor, nós somos pecadores. É verdade que nós não somos dignos de estar aqui para cantar canções a um Deus tão santo como o Senhor é. Mas é por causa de Jesus, Senhor. É óbvio, eu quero aqui confessar os meus pecados. O Senhor sabe, nós temos pecado contra o Senhor em palavras, ações, omissões, em pensamentos. Senhor, lava-nos com Teu sangue, purifica-nos e seremos limpos. Para que assim, Senhor, baseados em Cristo Jesus, nós possamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Eu te agradeço porque eu sei que o Senhor é um Deus bom, que o Senhor ouve a oração daqueles que com o coração contrito clamam ao Senhor de todo o coração. Portanto, Senhor Deus, seja bendito o Teu nome para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Amém, amém. Pai, me dá Teu colo, são dias difíceis que eu e minha casa temos sobrevivido. Pai, me dá um abraço, vem chorar comigo, caminha com minha família em meio à zona de perigo. Não te peço prata e nem ouro, pois não é tudo que eu preciso, mas te peço, vem, Senhor, morar comigo. Guarda os meus sentimentos, guarda o meu casamento, cuida da minha família, sara as nossas feridas, traga o avivamento, muda minha vida por dentro, seja o centro de tudo, guarda minha casa. Pai, me dá Teu colo, são dias
dias difíceis que eu e minha casa temos sobrevivido. Pai, me dá um abraço, vem chorar comigo, caminha com minha família em meio à zona de perigo. Não te peço prata e nem ouro, pois não é tudo que eu preciso, mas te peço, vem, Senhor, morar comigo. Os meus sentimentos, o meu casamento, da minha família. Sara as nossas feridas, traga O avivamento, muda minha vida por dentro, seja o centro de tudo, guarda minha casa. Sabe, irmãos, houve na Bíblia a história de um santo varão que, diante de uma multidão que cada vez mais se desviava do Senhor Deus, ele publicamente faz uma declaração, uma frase que até hoje é conhecida a todos nós. Ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. 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 Meus sentimentos, o meu casamento, da minha família. Sara as nossas feridas, traga o avivamento, muda minha vida por dentro, seja o centro de tudo, guarda minha casa. Acabar com as famílias, estão tentando destruir os sonhos, tentando fechar portas de emprego, para que haja aflição e desespero. Estão tentando desviar os filhos do caminho que se deve andar, com promoções baratas deste mundo. Estão tentando destruir o lar. Mas escute isto, mas não se desespere, ó família, pra tudo o meu Deus tem uma saída. Ele é o primeiro pra se levantar e defender aquilo que Ele abençoou no altar. Mas não se desespere, ó família, pra tudo o meu Deus tem uma saída. É questão de fé, é questão de confiar. Os sonhos não irão morrer, os laços não irão quebrar, as portas não irão fechar. O meu Deus não vai deixar, os filhos não vão se perder, pra casa sempre vão voltar. Aquele que constituiu a família, sempre por ela vai zelar. O meu Deus vai cuidar. Nada me pertence neste mundo, eu não tenho nada que não venha de Deus. Eu não me
exalto, pois eu sei quem sou, um pobre pecador, de quem Deus teve compaixão. E estou plenamente convencido, a minha riqueza não são coisas, não, que minha riqueza não está aqui. Pouco me importa o que ganhar, nada me importa o que perder. Eu sei que o meu tesouro está no céu. Tudo que eu tenho é de Deus. A minha família é de Deus. O meu ministério é de Deus. A minha igreja é de Deus. Os meus projetos são de Deus. A minha casa é de Deus. Os meus filhos são de Deus. Minhas posses são de Deus. A minha vida é de Deus. Porque foi Ele quem me deu. Foi Deus, foi Deus. Tudo foi Ele quem me deu. Foi Deus, foi Deus. Tudo que eu tenho é de Deus. Estou plenamente convencido, a minha riqueza não está aqui, que minha riqueza não está aqui. Pouco me importa o que ganhar, nada me importa o que perder. Eu sei que o meu tesouro está no céu. Tudo que eu tenho é de Deus. A minha família é de Deus. O meu ministério é de Deus. A minha igreja é de Deus. Os meus projetos são de Deus. A minha casa é de Deus. Os meus filhos são de Deus. Minhas posses são de Deus. A minha vida é de Deus. Porque foi Ele quem me deu. Foi Deus, foi Deus. Tudo foi Ele quem me deu. Foi Deus, foi Deus. Tudo que eu tenho é de Deus. Foi Deus, foi Deus. Tudo foi Ele quem me deu. Foi Deus, foi Deus. Tudo que eu tenho é de Deus. Aí eu convido você a dizer aí onde você está, com sua mão no seu coração, diante de Deus, com a sua alma. Diga assim comigo: tudo que eu tenho é de Deus, é de Deus. Oi, som. Oi. Eu sou da amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu quero desejar uma boa noite a todos os irmãos que estão nos acompanhando através dessa live.
Infelizmente não podemos estar na casa do Senhor de forma presencial, né? Mas eu creio que logo, logo estaremos todos aqui reunidos para louvar o nome do Senhor. Mesmo assim, é motivo de grande alegria estarmos aqui nesta noite, mesmo reunidos de forma remota, né, virtual, para estar louvando e aprendendo mais da palavra de Deus e sendo edificado nesta noite. Vamos estar iniciando o nosso culto com uma oração? Oremos. Grandioso Deus e eterno Pai que está nos céus, obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia, Senhor. Obrigado, Deus, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai, para aprender mais de Ti, Senhor, para louvar o Teu santo nome, Pai, pois só Ele, Pai, é merecedor de toda honra e toda glória, Pai. Obrigado por tudo, meu Pai. Que o Senhor fique conosco, Pai, nos auxiliando, Pai, e nos ajudando nessa caminhada, Pai. Abençoa cada um dos irmãos que estão em suas casas, Senhor. Abençoa todos que estão aqui, Pai. Obrigado, Deus, por todas as coisas, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, ó Pai, pois muitas vezes somos falhos, Senhor, somos fracos, Senhor, e reconhecemos, Pai, que sem Ti nada somos, ó Pai. Que o Senhor, Pai, possa se fazer presente em nossas vidas constantemente, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. É assim que nós te oramos, ó Pai, te agradecendo por tudo, ó Pai, e com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém? Passo a oportunidade agora para a irmã Evódia estar louvando com 2 louvores dos salmos e hinos. Nós também gostaríamos de saudar todos os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor. Louvamos a Deus, irmãos, por mais essa oportunidade de estarmos, mesmo que virtualmente, mesmo que nós aqui no templo e os irmãos aí nas suas casas, onde estiverem, mas nós louvamos a Deus por essa rica oportunidade. Vamos estar louvando ao Senhor com 2 hinos dos salmos e hinos. O hino de número 302. Medo tens que o inimigo vá vencer, pouca luz te faz agora estremecer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti raiar, deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti nascer. Pra que está a tua fé no Salvador? Deus não ouve as tuas preces com favor. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti raiar, deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti raiar. Queres ir andando alegre para o céu, ignorando todo negro e denso véu. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti raiar, deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti nascer. Continuemos ainda, irmãos, cantando o hino de número 248. Louvamos-te, ó Deus. Vamos juntos entoar esse hino com muita alegria aí onde você estiver. Louve ao Senhor de todo o seu coração.
Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te, ó Deus, servo Senhor, conduzir bem seguro no teu grande amor. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Que coisa maravilhosa, né? Servir ao nosso Senhor Jesus. Agora eu quero estar convidando a amada igreja para estar abrindo as nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 1. Salmos, capítulo 1. A palavra do Senhor diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? No versículo 2 diz: Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, meus amados irmãos, que estejamos cada vez mais buscando a presença de Deus em nossas vidas, que venhamos a buscar a tua presença de dia e de noite, assim como o salmista diz aqui. Convido agora o pastor Edinaldo para estar orando pela vida da igreja e também orando pela vida do pregador Elias. Eu também quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo na internet, pedindo a paz do Senhor para o coração de cada um. Estarei assim orando. Nosso pastor Edinaldo, ele fez uma cirurgia dentária, né, irmão? Está muito bem, mas está impossibilitado nesse momento de falar no microfone. E eu queria iniciar com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós louvamos o Teu nome por esta oportunidade que o Senhor nos concede, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos nessa noite, para bendizer o Teu santo e poderoso nome,
Obrigado, Deus, pela tua provisão para com as nossas vidas. Te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu agir, Senhor. Intercedemos por todos aqueles que estão padecendo em leitos de hospitais neste momento, pessoas que estão com medo, algumas acometidas de enfermidade, Senhor. Nós te rogamos que o Senhor esteja abrindo assim as portas, ó Pai. Muito obrigado pela vida do pastor Edinaldo. Restaura a sua saúde, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a vida de Elionai, que está dirigindo, de Evóide, de Magdala. Que o Senhor possa estar abençoando. Rogo também por todos aqueles que estão nos assistindo através da internet. Que o teu Espírito Santo esteja falando ao coração de cada um nesta noite. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Eu queria convidá-los, irmãos, assim estarem abrindo as Bíblias no livro histórico do Novo Testamento, o livro de Atos, capítulo 27. Vamos ler apenas alguns versículos, para que assim possamos estar trazendo uma palavra da parte de Deus ao nosso coração, que o Espírito Santo, que é quem vai nos guiar e nos orientar, possa estar enchendo o teu coração de toda a sabedoria, de toda a palavra do Senhor. Vamos ler a partir do versículo 9 até o versículo 11. Depois discorreremos em alguns textos nesse mesmo capítulo. Atos capítulo 27, versículos do 9 ao 11, diz assim: Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Podeis assentar, queridos. Gostaria de pedir a sua atenção a você que está em casa, ouvindo esta palavra, pedir o máximo de atenção para aquilo que Deus tem a nos falar nesta noite. O texto em evidência nessa noite nos conta a história de um homem que fez a diferença em um lugar de adversidade. Um homem que mudou a rotina em que todos estavam, mesmo estando passando por uma grande dificuldade em sua vida. Quando nós olhamos o capítulo 27 de Atos e o 28, nós vemos Paulo fazendo a sua viagem missionária. Eu não diria a última, porque muitos dizem que depois dessa ele fez uma ou duas viagens missionárias, mas na realidade Paulo estava sendo levado à presença de César, e ele estava aprisionado, e ele entra em um navio que saía de Adramídio, que ia costear a Ásia Menor com destino a Roma, e ele estava sendo levado preso. Ele estava preso por causa do Evangelho e estava sendo levado para Roma. Quando nós olhamos as atitudes deste homem, quando nós verificamos o poder que Paulo teve de influenciar toda essa embarcação, toda esta viagem, nós percebemos que a maneira como Deus age na vida dos seus servos, muitas vezes não são aquela que nós pensamos ou imaginamos. Quando olhamos essa embarcação, a qual o apóstolo Paulo estava sendo levado preso, nós poderíamos imaginar que se alguém pudesse influenciar aquele navio, seria o centurião, seria o piloto, seria qualquer outro passageiro, menos Paulo. Mas quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, e quando nós vislumbramos o que Deus pode fazer na vida de um homem, usando
uma adversidade que nós imaginamos e vemos nas Escrituras como algo difícil de suportar. E quando olhamos esse texto, nós percebemos que Paulo teve algumas características que nos servem, e eu diria que poderia e devem ser aplicadas ao nosso dia a dia. E a primeira característica que eu vejo aqui do apóstolo Paulo é justamente o bom senso. Quando ele entra naquela embarcação, ele alerta ao piloto e ao centurião que o tempo não estava bom para a embarcação, que não estava no momento propício para que eles saíssem daquele lugar, porque haveria prejuízos e danos, não só do navio, como das vidas que estavam ali. E o texto lido nos diz que preferiram ouvir o piloto e o centurião do navio. Mas fato é que Paulo, ao olhar o tempo, ao vislumbrar as intempéries que poderia sobrevir, ele avisou que não eram para que eles saíssem daquele lugar. Bom senso. Amados, quando nós olhamos para o nosso dia a dia, esta palavra, eu diria que ela tem que estar em voga. O bom senso. Nós estamos vivendo um momento dificílimo na vida humana, na vida do planeta. Nós temos que nos adaptar a diversas situações. Até o nosso vocabulário ele tem mudado. Hoje nós falamos em isolamento, em distanciamento, bandeira amarela, bandeira roxa, bandeira vermelha, vírus, pandemia, lockdown, máscara, álcool gel. Uns têm uma opinião de uma forma, outros têm já diferentes, e fato é que ter bom senso neste momento é algo vital para a vida do crente, porque nós estamos passando um momento difícil, e agirmos com bom senso, com razoabilidade, entendendo os perigos, entendendo aquilo que podemos fazer e aquilo que não podemos fazer, é algo que tem que ser utilizado nas nossas vidas. É certo que as opiniões são variadas, e eu não estou aqui para defender opiniões, mas eu estou aqui e sei que os irmãos também querem ser regidos pelas Escrituras Sagradas. Mas o que vemos nesse texto é que Paulo percebeu um perigo e avisou que não deveria sair deste lugar. Então, nós temos que analisar as circunstâncias sem o viés ideológico. Nós temos que olhar sem olhar para a esquerda ou para a direita, mesmo que isso seja algo que está polarizado no nosso país. Então nós, como crentes e como igreja, nós temos que ter o bom senso para agir, o bom senso nas nossas relações, o bom senso nas nossas atitudes, o bom senso na nossa vida cristã. Então Paulo teve bom senso. Se os irmãos lerem o versículo 33 e 34 do mesmo capítulo, nós vemos Paulo também dizendo: enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer nada, tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Então aqueles tripulantes daquele navio, eles estavam sem comer, e Paulo admoesta-os para que eles se alimentem, porque se eles não se alimentassem, eles não teriam força para remar, força para nadar, devido ao que iria acontecer com aquela embarcação. Então isso é bom senso, é antever o que vai acontecer, é perceber o prejuízo que certa atitude pode ocorrer. Então
isso cabe a cada um de nós também vislumbrar essas coisas. Paulo incentivou a que eles comessem. Isso é bom senso. Por exemplo, se você for trabalhar em uma construção, é de bom senso você usar um capacete, sim ou não? Se você for sair de moto, é de bom senso você usar um capacete. Então eu estou dizendo isso porque o apóstolo Paulo, que o grande homem de Deus, ele ia sair numa embarcação e percebeu o perigo e alertou. Mas muitas vezes essas atitudes, elas parecem a muitos como alguém que não é crente ao dizer estas coisas. Alguém que pensa e vê as coisas que acontecem, como a Bíblia diz, coisas que sucedem ao justo, sucedem ao ímpio. Os raios ultravioletas, eles só atingem aos ímpios? Não, atinge a todas as pessoas. Então é necessário que nós tenhamos bom senso. E nesses tempos de pandemia, o bom senso deve prevalecer nas nossas vidas. Outra atitude que eu vejo aqui em Paulo, queridos, é que Paulo era alguém animado nas atitudes. Quando nós olhamos ele alertando este povo, esses tripulantes, e não sendo atendido, Paulo não foi correspondido no apelo que fez, mas quando eles estavam passando por uma situação difícil, Paulo os anima, Paulo levanta aqueles tripulantes. Vejamos o capítulo 27, versículo 25 e 26. Veja o que Paulo diz. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário darmos em uma ilha. Paulo anima aqueles tripulantes. Paulo incentiva, encoraja. E nós, muitas vezes, queridos, ao sofrermos um revés, a nossa iniciativa é de baixarmos a cabeça e de termos um pessimismo, eu diria até contagiante. Mas o apóstolo Paulo mesmo, algemado, preso naquele navio, ele começa a animar aqueles que estão com ele. E às vezes, irmão, nós estamos passando um momento em que nós podemos olhar nos rostos das pessoas, no semblante, na face. Às vezes nós detectamos um medo, eu diria até o assombro, né? Uma tristeza no semblante de muitas pessoas. E qual tem sido a minha atitude como crente? Às vezes nós não temos sequer uma palavra de encorajamento, nem sequer incentivamos ou trazemos uma palavra bíblica. Então, Paulo, quando teve o seu pedido negado, ele responde com animação, com alegria, com incentivo. Não significa que Paulo não sabia o que eles estavam passando. Não significa que Paulo não conhecia os acontecimentos, mas significa que o que animava Paulo era o Senhor, que o que sustentava Paulo era a palavra de Deus. Outra característica, queridos, que eu percebo na vida do apóstolo Paulo, é que ele acreditava no sobrenatural. Ele se levanta naquele navio e diz: olha, não vai se perder ninguém, não vai morrer ninguém, não vai se perder nem um fio de cabelo. E alguém se levantar no meio de uma tribulação pagã e dizer e sustentar que Deus vai fazer isto, é alguém que acredita no sobrenatural. Certamente o que nós estamos vendo nos dias de hoje é tecnologia, é se falar em ciência, e deve se falar e deve se respeitar. Mas quando olhamos para o apóstolo Paulo, ele viu tudo isso, os acontecimentos, o que podia surgir, mas ele era alguém que cria no sobrenatural de Deus.
Nós estamos vivendo dias difíceis, dias em que nós não conseguimos dimensionar o que se pode acontecer, mas nós, como crentes, nós temos, devemos e queremos acreditar no sobrenatural de Deus. Deus pode intervir em qualquer situação. Ele pode agir aonde o homem não chega. Ele pode mover aquilo que o homem não move. Agora nós temos que saber que a glória tem que ser dada ao seu nome, que o louvor tem que ser rendido àquele que é Senhor, àquele que é Rei. Então, Paulo, ele disse, olha, não vai se perder ninguém, não vai morrer ninguém. Deus me falou, isto era alguém que cria no sobrenatural de Deus, alguém que se levanta, eu diria, dentro de um navio cheio de pagãos, mas se levanta dizendo, Deus falou comigo e vai acontecer desta forma. É alguém que acredita no sobrenatural de Deus. Nós precisamos nestes momentos e em toda a nossa vida acreditar no sobrenatural de Deus. Acreditar que Deus muda a situação. Acreditar que segundo a sua vontade, segundo a sua soberania, Ele pode mudar todo este quadro. Ele pode reverter bandeiras. Ele pode trazer medicamentos e cura, porque Ele é Deus. Mas com isto também não estou dizendo que nós devemos desobedecer aquilo, a ciência e as ordens previstas de acordo com as Escrituras Sagradas. Outra característica que eu percebo nesse texto, queridos, é que Paulo sabia dar valor ao que tinha valor. Versículo 22 do capítulo 27 diz assim, veja o que diz, mas agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Percebam que a preocupação de Paulo aqui era com as vidas que estavam naquela embarcação. Paulo, ele estava priorizando pessoas e não coisas. Estava priorizando o ser e não o ter. Ele diz, olha, não vai se perder nenhuma vida dos que estão neste navio, mas somente o navio vai perecer. Nós estamos vivendo uma época em que essa teologia ela está invertida. As pessoas têm priorizado mais as coisas, o ter, os status, mas vale alguém que tenha dinheiro. O olhar das pessoas é muito material, mas quando Paulo olha para o que Deus vai fazer naquele navio, ele percebe que as vidas que estavam ali eram mais importantes do que o navio. Ele olhou para aquelas vidas e, ao perceber que elas seriam salvas, que elas não sofreriam dano, ele fez, eu diria, uma menção do navio apenas por fazer. Meus queridos, eu pergunto nesta noite, qual tem sido a minha e a sua prioridade? O que é que eu e você temos valorizado nesses dias? O que é que tem se dado maior importância? Às vezes, nós não revemos as nossas prioridades. E quando nos surge alguma intempérie, nós começamos a refletir o que realmente tem valor. Nós começamos a pensar que muitas coisas daquilo que pensávamos que era importante, na verdade não são. E coisas que nós pensávamos que não tinham importância nenhuma, têm grande importância. Nós temos que priorizar as vidas, pessoas. Então, Paulo valorizava os que estavam ali naquele navio. Paulo
pensava nas vidas que seriam salvas. Paulo se integrou com aquelas pessoas. Paulo conversou com o centurião, com o piloto. Paulo, ele interagia, não era alguém que estava alienado, muitas vezes se preocupando apenas com a sua vida, mas ele se preocupava com outras pessoas. Então, Paulo valorizava realmente aquilo que tem valor. Que nós também possamos trazer esta lição para a nossa vida. Outra coisa que eu percebo também na vida de Paulo é que Paulo era prático. Paulo sabia que não sabia tudo. Paulo sabia que dependia de outras pessoas. Vejamos o versículo 30 e 32 do capítulo 27. Do 30 ao 32 diz assim: procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Neste episódio, queridos, os marinheiros estavam querendo fugir do navio. E como os irmãos sabem, quem cuida de navio são os marinheiros. Eles é quem tem experiência para dirigir um navio. E Paulo percebe aqueles marinheiros querendo fugir. E Paulo alerta para que não os deixassem fugir. O que é que Paulo nos ensina aqui, queridos? É que nós não sabemos de tudo. Paulo, falando àquele piloto, certamente dizia que ele sabia do tempo, que Paulo sabia da teologia, sabia pregar, sabia orar, mas que quem entendia de navio eram aqueles marinheiros. E Paulo disse: não deixem eles fugirem. Então, isso nos dá uma lição que nós dependemos uns dos outros e dependemos de outras pessoas. Nós precisamos entender isso. Então, Paulo trata este episódio. Paulo reconhece aqui o saber humano. Então, ele entende que se aqueles marinheiros fugissem do navio, eles iriam perecer. Então, às vezes, nós não temos esta facilidade. Às vezes, nós vemos em muitos arraiais que o crente ele tem que saber de tudo, porque é filho do rei. Mas nós temos que entender que existe um saber humano. Eu não sei pilotar um avião, mas eu vou num avião muitas vezes que é pilotado por alguém que é ímpio. Nós temos que entender que há um saber e precisamos entender e reconhecer isto que Paulo reconheceu. Ele era prático, ele tinha praticabilidade na sua vida. Outra coisa que eu percebo importante na vida de Paulo, queridos, era a maneira como Paulo tratava as pessoas. O capítulo 28, na parte, versículo 2, diz assim: os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. Percebam que depois do naufrágio, em que eles desceram aquela ilha de Malta, alguns em tábuas, mas a verdade é que todos se salvaram, como Deus tinha prometido a Paulo. Ele chega naquela ilha e ali habitavam os bárbaros. E os irmãos que conhecem as histórias bíblicas e as histórias seculares sabem que os bárbaros eram pessoas que muitas vezes comiam até carne humana. Era um tratamento hostil, mas o texto sagrado diz que aqueles bárbaros trataram Paulo com singular humanidade. Isto me leva a crer que Paulo tratou aqueles bárbaros com carinho, com respeito, com uma palavra branda,
com um conselho, com uma forma diferente de agir. O que é que eu posso aprender com isso, com esta lição? Como está a nossa tratabilidade em tempos de pandemia? Como eu e você temos tratado as pessoas neste momento tão difícil? Meus irmãos, é um momento em que as pessoas se isolam, em que as pessoas sofrem preconceito, em que não podemos nem sequer apertar a mão um do outro, não podemos chegar perto, mas eu pergunto, como nós temos tratado as pessoas? Uma iniciativa louvável tem acontecido aqui na escola dominical, a questão da oração. Aquilo é importante, fazer aquele momento de oração, e já que nós estamos na tecnologia, divulgar para que as pessoas peçam essas orações, busquem a igreja por este meio virtual, porque nós temos que tratar essas pessoas com este carinho, com esse acolhimento. E as pessoas, quando recebem uma oração, mesmo de forma virtual, mesmo a gente sabendo do poder que tem a oração, mas nós nos sentimos acolhidos, as pessoas se sentem lembradas. E eu não estou falando isso apenas para um meio evangélico, não. Pessoas que estão em leito de hospitais nesse momento podem ser encontradas pela oração e pelo poder desta palavra. Então, tratar bem, olhar para as pessoas com um olhar diferente, trazer uma palavra de incentivo. Os irmãos que têm melhor facilidade de mexer em internet, mandem versículos bíblicos, principalmente para aquelas pessoas que vocês sabem que estão com vírus, um versículo bíblico, uma palavra de incentivo, uma palavra do Senhor, uma pregação, um hino. Tudo isso edifica e é uma maneira de tratar. E isto é um conselho que eu dou para que nós tratemos cada vez melhor as pessoas. Esta é uma característica da nossa igreja, acolher bem as pessoas, mas que cada vez mais nós aumentemos essa característica, acolher. Nós estamos num momento tão diferente, irmãos. É um momento que não tem nem muita explicação, mas eu sempre penso que Deus nos deu o privilégio de fazer parte deste momento na história. Deus nos deu esta oportunidade. Então, que nós usemos para que o nome do Senhor seja engrandecido, que o reino de Deus seja propagado. A última característica que eu vejo do apóstolo Paulo aqui é a sua evangelicidade, a maneira como ele pregava a palavra de Deus, como ele aproveitava as oportunidades. Quando nós olhamos ele descendo ali em Malta, é como se ele estivesse aproveitando cada momento. Os irmãos percebam que ele já havia evangelizado um navio inteiro com 276 tripulantes. E quando ele desce daquele navio, ele vai para uma ilha chamada Malta, quando aquele navio sofre um naufrágio. E quando ele chega naquele navio, queridos, naquela ilha chamada Malta, a Bíblia diz que ele ora por Públio, que estava doente. E depois ele ora por uma multidão de enfermos, aproveitando aquela oportunidade. Meus queridos, que coisa linda! Um homem que preso evangeliza, quando é solto prega a palavra. Quando estava preso lá em Roma, pregou para a guarda pretoriana, aproveitava cada momento da sua vida num contexto adverso. Esta ilha estava cheia de enfermos, a Bíblia diz, uma multidão de enfermos procurou a Paulo. Meus queridos, nós estamos vivendo um momento, como eu disse, difícil, de uma pandemia que assola, que amedronta, mas é uma oportunidade que Deus tem dado a nós
para que preguemos esta palavra e, acima de tudo, oremos pelos enfermos, oremos pelas nações, oremos por aqueles que estão em linha de frente, oremos pelos funcionários da saúde. Queridos, a igreja tem que se levantar para orar. E voltando ao primeiro ponto, com bom senso, para fazer a vontade de Deus, para glorificar o seu nome e para exaltar a sua presença. Que Deus nos abençoe. Como eu falei em oração, eu gostaria de orar de novo. E eu gostaria de orar por todos aqueles que estão em leitos de hospitais nesse momento, por aqueles que estão com vírus, por aqueles que receberam outros diagnósticos, eu não sei. Orar pelo nosso país, por que não dizer orar pelo mundo? Orar para que este momento passe, que você possa curvar a sua cabeça aí onde você estiver. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, muito obrigado por este momento na Tua presença, Senhor. Obrigado pela Tua palavra aqui anunciada nesta noite. Nesse instante, Senhor, nós queremos interceder por aquelas pessoas que estão enfermas, por aquelas pessoas que estão neste momento com dificuldades para respirar, Senhor. Pessoas que possam estar em filas de hospitais neste momento, à espera de um leito de UTI e não estão encontrando. Meu Deus, eu queria que o Senhor olhasse agora com seu olhar de misericórdia, meu Pai, e se compadecesse dessas vidas, meu Pai. Tenha misericórdia, porque nossas mãos, Senhor, elas estão atadas, mas a nossa oração, Pai, ela chega ao Teu trono, Senhor. A nossa oração pode mover as Suas mãos, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor. Então olha para a nossa nação, Senhor. Olha para o mundo, Senhor. Tu tens poder, ó Deus, para aniquilar esta pandemia. Tu tens poder, ó Deus, para modificar qualquer situação, qualquer cenário, pois Tu és o Deus Todo-Poderoso. Deus, conserva, Deus, as pessoas com vida, meu Pai. Restaura aqueles que estão doentes, ó Pai. Deus querido, muda este cenário para a glória do Teu nome. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Aqueles que estão em leitos de hospitais, visita com a Tua palavra, visita com Teu bálsamo sarador. Deus abençoa a Tua igreja aqui em Brejo dos Santos. Cada irmão congregacional, cada crente que professa o Teu nome, seja cheio do Teu Espírito Santo, ó Pai. Que a Tua presença nos guarde e nos guia. Ó Deus querido, abençoa todo o nosso planeta. Pai, aumenta essas vacinas, ó Deus, em nome de Jesus, que a cada dia mais pessoas sejam vacinadas, mas em tudo, Senhor, eu quero reconhecer que é o Teu poder, que é a Tua mão, que nada é feito se o Senhor não quiser, que toda a honra e toda a glória é tributada ao Teu santo e poderoso nome. Nós assim oramos em nome de Jesus, amém, e que Deus nos abençoe. Amém, meus irmãos. Que palavra maravilhosa, né? Quão bom é estar aprendendo cada vez mais, né, da palavra do Senhor. Que Deus esteja abençoando a vida do presbítero Elias cada vez mais, a vida dele e da família dele. Agora eu vou estar passando a programação da semana, onde amanhã tem a atividade da União dos Homens. Sexta-feira tem o culto de oração, na direção da irmã Keluene, que é no grupo da igreja, né? No sábado, a atividade da União da Mocidade. E no domingo, o culto divino, na direção do pastor Adinaldo. E na pregação, o missionário Aldemir Galdino, na live, né? Desde já, eu quero agradecer a todos que assistiram e compartilharam a live para que chegasse a mais pessoas.
E quero agradecer também pela oportunidade e queria estar orando e encerrando esse momento. Vamos orar? Grandioso Deus e eterno Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, por mais um culto, Senhor. Obrigado por mais um momento maravilhoso, Senhor, na sua presença, ó Pai, no qual temos a certeza, Senhor, que o Senhor se fez presente, Senhor. Obrigado, Deus, pela vida do irmão Elias, Senhor, pela vida do pastor Adinaldo, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos, ó Pai. Obrigado por todas as coisas, meu Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado, Pai, sobre nossas vidas, ó Pai. Por todos os livramentos, ó Pai, por tudo, Senhor. Obrigado, Deus, pelo teu infinito amor, Pai. Que o Senhor esteja abençoando a cada um dos irmãos, Senhor, em suas casas, Senhor. Abençoando os lares, Senhor, com saúde, Senhor, com paz, Senhor, com tranquilidade, Pai. Que a tua presença não nos falte, Senhor. Em nome de Jesus, é assim que nós te oramos, te agradecendo por tudo, Pai. Amém. Criador dos céus, da terra e mar, se importa em me ajudar. Me cerca a todo instante, com seu cuidado e seu poder. Não há outro igual a ti, Senhor. Antes que eu fale, tu já conheces meu clamor. Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres eu posso crer. Não há outro igual